chegando. Já estamos na Go Live. É isso aí. Bom, a gente sempre começa pontualmente as nossas lives programadas, né? Então, estamos aí iniciando a live de hoje. Estou muito feliz e honrado com a participação do meu amigo, parceiro, companheiro de mais de 30 anos, Carlos São Paulo, onde a gente tem uma jornada de descoberta, de encontro, de pesquisa, de ensino do campo junguiano, e ele com uma experiência vasta nessa área, na Bahia, e eu aqui em São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, já tivemos em Porto Alegre, Vitória, Brasília, né? Eu acho que vai ser uma live importantíssima para a gente falar um pouco sobre a importância desse conhecimento da psicologia analítica de Carl Gustav Jung, principalmente neste momento que nós estamos vivendo, né, que é um momento de muita polaridade, e o Jung fala o tempo todo da integração dos opostos, é um momento de projeção de sombra, né, por falta de autoconhecimento, é um momento onde as pessoas perderam a Weltanschauung, né, que ele chama de cosmovisão, de visão de mundo. E todo o trabalho da psicologia analítica é dar para o indivíduo um sentido, um significado, uma compreensão de si mesmo, para poder servir a algo maior. E acho que foi exatamente essa base indiana que encantou a mim e fez com que eu fizesse toda uma virada de vida, de projeto de vida, de caminho, de carreira, a gente chama aí, usando o inglês, um turning point, e que também virou o Carlos São Paulo, né? O Carlos São Paulo tinha todo um caminho, uma carreira, e ele foi cantando e encontrando, creio eu, esse caminho missionário de uma missão maior de propagar esse ensino, esse conhecimento, essa obra junguiana. Então, eu só tenho aqui a agradecer a tua presença, estou muito feliz de estar com você aqui, acho que vai ser rica a nossa conversa, as nossas prosas, histórias, memórias, lembranças, reflexões e até sonhos parodiando o Jung. Obrigado, Carlos, eu queria que você se apresentasse. Fico muito lisonjeado aí com a narrativa de Val sobre mim. Boa noite a todos. Realmente, nós tivemos esse percurso que é bastante importante. E quando ele falou a respeito do momento que está precisando disso, e também como eu fui fazer essas formações, isso envolve o aluno como um modo de ver a vida muito diferente, unir as antinomias, enfim, é um processo terapêutico. Mas quando você, Val, falou do momento presente, eu lembrei de quando comecei aqui na Bahia, recebi até uma carta que uma psicóloga disse, olha, não pode, o conselho não quer que fale de religião. Aí, porque nós sabemos que, até o momento, existem pessoas que sabem, ou que têm certeza que existiu uma cobra falante, falando lá para Eva. E alguns crentes acreditam nisso e os outros são ateus porque não acreditam nisso, porque está fazendo a leitura literal, que foi a nossa grande dificuldade para começar aqui, e é o que eu faço com os alunos, né? Aprender a fazer essa leitura simbólica. É encantador olhar, porque eu acho que a Terra tem a forma de um cubo, mas tem muita gente achando que é uma forma plana e circular, né? Então, a leitura simbólica faz sentido. Agora, a literal fica muito difícil. Mas faz sentido como, né? Eu não sei qual a ideia de Val sobre isso, já que é uma mandala, já que é uma coisa
da necessidade de projetar a minha importância para ficar no centro, e a literalidade é que faz deixa eu só toda a fazer questão. É isso aí, você sai do simbólico e vai para o literal. Na verdade, a vida, né, como o próprio Jung diz, logo no início da obra, os estudos iniciais com as associações de palavras, porque ele entendeu que a vida é um grande experimento. A sua voz sumiu, Val. Oi. Voltou, pronto. Vamos ver o que é que Estranho você isso queria aqui. falar. Então, E a sincronicidade emudeceu. eu não sei se foi assim, sincronizações ocultas, mas assim, de qualquer maneira, o que eu estava falando é assim, o Jung, no início da carreira, né, fez todo aquele trabalho com as associações de palavras, e o experimento de associação de palavras, a vida é um grande experimento de associação de palavras. O tempo todo a gente está lidando com fenômenos, com aquilo que nós chamamos de realidade e dando uma interpretação subjetiva. E normalmente a gente interpreta de acordo com que? Com a referência. Então, se eu olho para o planeta Terra e acredito que ele é plano, a minha referência é uma referência plana. Então fica para mim muito óbvio, o indivíduo que é plano, né? Um indivíduo que não é tridimensional, um indivíduo que vê tudo de forma muito rasa e plana, ele vai ver a Terra plana e acreditar nas coisas planas, nas coisas absolutamente binárias, entre o absolutamente certo e o absolutamente errado. E, obviamente, ele está com o certo e o outro que está com o errado. Então, é a projeção dele na realidade. Né? Então, quem é plano acredita na Terra plana. Quem é mais tridimensional vai acreditar numa Terra tridimensional, mesmo sem o cubo, como você falou. Mas já é bem melhor do que uma pizza plana. Galileu nos tirou da ilusão de ser o centro do universo e agora estão recuperando isso. É isso aí. Mas então, agora, então, o interessante, né? O Carlos fala aí. Pode falar. Não, era você que estava falando. Então tá bom. Você disse interessante. Então, o Carlos, ele no. Será que sumiu meu som outra vez? Eu estou com problema de som. Então, Alô? Agora está bem. Está bem. Tá, então, o Carlos estava falando do início da jornada dele na Bahia, 1990. A gente começou aqui o IGEP, o grupo original do IGEP, em 89, por aí, onde a gente saiu da Santa Casa, teve uma pequena passagem numa pós-graduação, que foi a primeira mesmo, na Universidade de São Francisco, e logo depois o grupo GEP, como filial, universidades para poder dar titulação de pós-graduação. Tivemos primeiro a UNAERP, depois a UERJ, depois foi a FACES, agora a FATECI, agora o próprio IGEP, né? É um caminho aí, né? E fomos crescendo com isso. Mas é de fato interessante, naquele início, tivemos que lidar com muitas dificuldades. O próprio Conselho de Psicologia torcia o nariz com a psicologia analítica, porque era Jung místico, porque falava de espiritualidade, falava de religião, né? O Carlos falando dessa experiência dele na Bahia, né? E o Jung diz que a dimensão da relação do homem com o gado é a base fundante, inclusive, do sofrimento da grande maioria dos clientes dele,
depois de 40, 45 anos de idade. Ou seja, a dimensão Bahia, da Val, religação do indivíduo com o sagrado... Aqui na Bahia parecia que o Jung foi um seguidor de Freud que ficou louco e começou a fazer umas coisas místicas. E a grande dificuldade, já que tanto eu como você iniciamos no mundo acadêmico, né? E de pós-graduação lá do CESA, a sua foi a primeira no Brasil, né? A minha foi junto com a sua, mas é como o gêmeo que nasceu depois. E nesse momento que a gente cria essa condição acadêmica, tem que provar essa questão da subjetividade e objetividade, tem que circunscrever que Jung e a psicologia dele não é fora do que é comprovado cientificamente. E isso foi um grande trabalho que eu tive aqui. E aí, como é que foi para você esse aspecto? A mesma coisa, né? Assim, o próprio Conselho de Psicologia tinha lá um patrulhamento. Até hoje, se a gente para pensar, a formação em psicologia, na grande maioria das faculdades, ainda fica preso em duas vertentes, né? Ou é o behaviorismo comportamentalista, né? Que hoje o pessoal chama de cognitivo comportamental, né? Aquela coisa de lidar com comportamento e tal, ou é a psicanálise também muito voltada para aquela questão do trauma, de fortalecer o ego para se defender do inconsciente e se adaptar ao mundo, né? É difícil a gente ter uma abordagem onde fala de realização, né? Fala com o indivíduo dizendo, querido, você não está adaptado nesse mundo, não é porque você é doente, é porque você é saudável. Porque, na realidade, quem está doente é esse mundo. Esse mundo está doente. Então, muitas vezes, o indivíduo que não está adaptado nesse mundo, ele é infinitamente mais saudável do que aquele que está adaptado. E, muitas vezes, esse cara que está adaptado, ele está adaptado a custas de... né? Zolpidem para dormir, né? Rivotril para dormir, Dormonide para dormir, um monte de antidepressivo para acordar, estabilizante do humor para poder se adaptar, e isso é vida, né? E morre sem sentido, sem significado, amedrontado, né? O Jung não, ele fala de uma libertação, né? Para poder servir a alma e permitir que a alma se expresse. Na realidade, né, a minha história pessoal foi essa, né? Eu trabalhava numa multinacional da área farmacêutica, eu tinha uma carreira brilhante pela frente, ia ganhar uma fortuna, sei lá, valor de hoje eu deveria estar ganhando uns 100, 150 mil por mês, se eu tivesse mantido a carreira, né? Tremendo salário e tal. Só que eu estava infeliz, e todo mundo achava que eu era doido, porque como que você está infeliz, né? Numa carreira dessa, com 30 anos de idade, com esse caminho todo para poder realizar, e eu estava infeliz, né? E quando eu me submeti a uma análise junguiana e comecei a conhecer a teoria junguiana, eu me libertei, né? E é nesse momento que eu encontro o Carlos, né? Que também estava num caminho de questionamento. Ele era um médico bem-sucedido, tinha um hospital lá em Amargosa, tinha uma clientela enorme, né? Uma experiência de vida fantástica como um médico, mas ele não estava realizado, né? E ele é muito mais ousado e investiu infinitamente mais do que eu, né? Porque eu estava aqui em São Paulo, esse cara saía lá da Bahia, vinha todo mês para São Paulo, naquela época, né? Que era muito mais difícil, não tinha tanto avião, era muito mais caro investimento, parava tudo, porque o tempo dele era maior, para poder fazer uma formação, para formar grupos de estudo, para conhecer Jung, e para depois entender que a gente tinha essa necessidade, quase que missionária, de passar essa informação para frente, né? Porque não tinha sentido a gente ficar com isso sem passar adiante uma coisa tão rica e tão importante. E isso não podia ter dono, não é isso, Carlos? Exatamente.
quando você falou desse momento de velocidade, né? Porque quando inventaram o ponteiro do segundo, era para medir o segundo minuto. Mas parece a mim que vai surgir até o terceiro minuto, que vão chamar de terceiro. Ou seja, o que é que acontece numa sociedade assim que você falou? Aquele instinto muito mais voltado ao primitivo e aquela coisa de estímulo-resposta. Ou seja, pouca reflexão. Aí me dá a impressão que a reflexão, que eu voltei lá ao seu começo, né? Depois eu vou responder isso, que a reflexão faz sofrer, claro, né? E uma maneira de evitar de sofrer é estímulo-resposta e vai andando. Agora, imagine naquela época, que 89, né? Nós temos muito tempo nisso, eu trazer o professor de São Paulo para preencher a linha acadêmica informativa e, ao mesmo tempo, junto com isso, e você foi um cara muito importante aqui para todo esse começo meu, fazer o lado educativo informativo. Porque o lado educativo formativo é um trabalho enorme, foi o que aconteceu comigo e você, que fez a gente ficar louco e seguir uma caminhada, que a psicologia de Jung não tem conclusões corretas, né? É testar hipótese o tempo todo. E é o que mais se enquadra na natureza, porque a natureza é sim e não juntos, é os opostos, é as antinomias. E esse movimento todo, eu tive um grande trabalho, porque o professor aí, ele ia ficando aí com o aluno, e às vezes eu tinha que variar, você me indicava uma determinada pessoa, aí não vi o mesmo todo mês. E, logicamente, para essa parte acadêmica, educativo, formativo, isso deu um pouco de trabalho, mas eu entendo que foi, assim, um portal importante nesse movimento que fizemos aí, desse herói empurrando, e acredito que nós não tenhamos entrado na inflação e projetado isso. Acho que a gente está nessa luta de conseguir passar por esses portais, né? Você não acha? É isso mesmo. É uma grande luta. E essa luta continua, porque agora, né, por um lado, a gente ainda tem a academia fazendo um patrulhamento ainda. Você não tem, nos cursos de psicologia, na maioria dos cursos de psicologia, a cadeira de Jung, né, a de psicologia analítica, assim como você não tem nos cursos de medicina a psicossomática, né? Você não tem a arte-terapia, que são os 3 grandes núcleos que o Carlos oferece em Salvador, no Instituto Jungiano da Bahia, a gente aqui no IGEP, né? Porque se integram, se interpenetram, né? A psicologia junguiana, a arte-terapia e a psicossomática, porque a gente entende que o sintoma é uma expressão simbólica que dá possibilidade de autoconhecimento, né? E a arte-terapia é um fazer simbólico da alma, onde o Jung é um pioneiro. O Jung foi o primeiro, na minha visão, arte-terapeuta de si mesmo, inclusive, né? Porque toda a experiência expressiva dele foi curativa para ele e foi referência para ele construir a teoria dele. Isso fica muito claro nos Red Book, no Black Book, nos livros negros, vermelhos dele. Né? E isso não está presente até hoje. Né? A medicina está cada vez mais voltada para a evidência, totalmente voltada para tabelas e tudo mais, a psicologia valorizando essa coisa do curto prazo de negação da alma, voltada para o cognitivo, né, ou do comportamento, a psiquiatria toda voltada para a química, tentando também modificar comportamento e adaptar o indivíduo ao sistema. Então, a gente tem toda essa dificuldade que não mudou, e o Jung, em 1904, ele já reclamava disso.
Ou seja, nós estamos falando de 120 anos e não mudou, né? E, fora isso, ainda tem agora os oportunistas, né? Um monte de indivíduo que não tem profundidade, né? Que se arvora agora a oferecer cursinho de Jung, né? Oferecer não sei o quê, oferecer não sei o que lá, né? E agora nesse movimento 100% online e tudo mais, mas você vai ver a história clínica da pessoa, a história de vida, o percurso de autoconhecimento dele, a entrega dele, não tem, virou um grande negócio. Então, para o grupo mais, sei lá, New Age, esotérico, né, mais liberal, tem aí esse monte de oferta do campo junguiano meio torto, né, e para o mundo acadêmico mais sério, tem a negação do campo junguiano, o que pode causar um problema, né? Porque aí a profundidade mesmo do campo fica perdida. E eu acho que isso é um critério que a gente tem que ter e um cuidado que tem que ter, né? E eu sempre tive esse cuidado, né? Tanto é que eu sei que o Carlos tem um nível de exigência na formação do curso dele enorme. Nós também, a gente reprova uma quantidade enorme de aluno na monografia, aluno que não está, né, articulando bem, não tem condições, a gente não... Temos uma questão ética por trás, né? Eu não estou vendendo diploma, né, certificado, nem o Carlos. A gente está dando condições para o indivíduo primeiro se autoconhecer e entender esse campo todo para depois passar adiante esse campo com os clientes e até, se for o caso, com alunos. Não tem problema. Mas, assim, é um momento difícil esse, porque virou também uma coisa rasa, né? As universidades do WhatsApp, né? E isso é problema, não é, Carlos? Eu não sei como é que você vê isso por aí. Exatamente, porque o curso de formação junguiana, ele é, antes de tudo, um meio de desenvolvimento daquele profissional. Uhum. E essa preocupação com a forma como essa pedagogia aí da psicologia junguiana pode ser aplicada para que esse indivíduo interaja com os mestres e possa, de fato, desenvolver aí uma ética, uma evolução de si próprio, porque eu sei que você também exige isso, que faça terapia, não cuide dos outros sem cuidar de si, e dentro de um processo cultural que o que vale é causa e efeito, que a medicina viciou as pessoas pensarem desse jeito. Aqui tem ocorrido uma coisa que alegra, que são profissionais de medicina em diversas especialidades que vão fazer o psicossomática para acrescentar aquela especialidade um modo que não fique mecanicista só no corpo. É como se fosse assim, é o médico que quer considerar que o ser humano tem alma e não somente corpo, né? A cultura faz assim, olha, isso aí é psicológico, vai para o psicólogo. Aí a pessoa diz, eu não tenho nada. Então, eu não tenho nada, o psicólogo vai cuidar do nada. E fica uma cultura difícil nesse aspecto que você abordou. E aí a gente tem que trabalhar nos cursos para que esses indivíduos realmente façam uma boa formação educativa, formativa, nesse sentido daí. Supervisão, que você bate muito nisso aqui também. Tem até supervisão da... Qual supervisão? Fazendo supervisão e vem para fazer a supervisão da supervisão que fez. E é difícil, né, Carlos? Agora, por exemplo, aqui do IGEP, a gente está com turmas novas que começaram em agosto, e eu não vejo a hora de voltar para o presencial, né? Esse virtual é um acochambro que nós estamos fazendo, e estamos nos dedicando ao máximo, dando tudo que a gente pode dar, mas é difícil. E aí a gente vê como é que é complicado o campo junguiano, né? Para aquelas pessoas que não conseguem sair do plano, voltando para a Terra plana, voltando para aquele pensamento binário, raso,
que não tem tridimensionalidade, que não aprende a lidar, que sim e não são duas coisas importantes e necessárias estarem presentes o tempo todo. Então, há pouco tempo, um professor, que eu acho um dos excelentes professores do nosso curso, Ajax, psiquiatra e tal, ele estava passando uma aula falando de complexo, trazendo uma experiência de um caso onde a moça sofreu um abuso sexual, um estupro, e o drama dela é de que, quando ela relembra da cena traumática, ela lembra que existia algo nela que tinha prazer naquilo. E ela se sente muito mais incomodada com aquela lembrança mínima, com a hipótese de ter tido qualquer tipo de prazer naquilo, do que com o próprio estupro em si. Né? E ele estava mostrando o quanto que é difícil lidar com a alma humana. Né? E aí ele estava mostrando essa questão, né, do sofrimento, porque a gente aprende categorias universais, mas cada indivíduo é único, complexo e criativo, e você tem que trabalhar o universal no individual. É aquilo que o Jung fala, né? O conceito de porta universal, todo mundo sabe, mas cada um tem uma representação de porta. A porta para o Carlos pode ser aquilo que vai libertar ele para o mundo. A porta para mim é aquilo que vai me proteger dos inimigos. Ou seja, para ele a porta tem que abrir para ele ir para o mundo, para mim a porta tem que estar fechada para eu me proteger dos inimigos. E a porta é a mesma, porque é a subjetividade da porta, assim como é a subjetividade de cada um que vai fazer o indivíduo ver a Terra plana ou esférica, redonda e circulante, né? E aí gera um drama numa moça que foi tomada por um complexo, porque ela acha inadmissível isso e começa a brigar e tal. Isso dá um trabalho enorme, porque a gente não está no presencial, porque a gente não está numa condição de entender, de acolher, né? E ainda somado com as porcarias dos grupos de WhatsApp, com o chat das aulas de Zoom, aí vira uma bagunça. Aí, gozado, sábado agora, a Simone, outra professora fantástica, minha mulher está comigo há tantos anos, lutando junto com a gente, foi dar uma aula de ânimo e ânimos. Aí ela comenta, olha, quando uma mulher branca, ocidental, né, de uma cultura muito eurocêntrica, né, de repente é tomada pelo lado sombrio do ânimos, a probabilidade desse ânimos é de ser um negro, né, primitivo, africano, né? E aí ela cita o filme, que é baseado em fatos verídicos, A Maçai Branca, que é um filme bárbaro, que mostra exatamente isso, né? O quanto que aquela antítese foi absolutamente a possibilidade dela integrar as polaridades que estavam separadas. A mesma coisa, né? Tinha um aluno lá que fala, não, mas isso é uma fala preconceituosa, você está dizendo que todo negro é primitivo, não, ela está falando de uma coisa arquetípica, né, que faz parte do imaginário de uma cultura eurocêntrica, do branco e tal. Muito difícil a gente explicar essas questões, principalmente nesse mundo virtual. Então, esse é mais um desafio que nós estamos tendo, né? E tem que se desdobrar, mandar e-mail, falar. O campo junguiano é isso, é um campo que você lida com todas as questões humanas e com todos os complexos, porque cada aluno tem a sua complexidade. E cada aluno, diante de uma aula onde você está falando de sombra, de persona, de ânima, de ânimos, de complexo, vai ser tocado, vai ser atravessado, e de repente ele pode polarizar um monte de gente. E hoje está muito difícil, porque virou uma dificuldade, você tem que tomar cuidado, porque senão você não está sendo politicamente correto. Mais do que o campo junguiano, é absolutamente contra o racismo estrutural, o machismo estrutural, o preconceito estrutural, o sectarismo estrutural. Só que isso existe e é real, né? Só os nossos governantes acham que não existe um racismo estrutural no Brasil, mas que ele é real, absolutamente real. E não tem como
E se a gente não aceitar e não reconhecer isso, inclusive em nós, a gente não muda. Não é isso, Carlos? Exatamente. Quando você estava falando da subjetividade e objetividade, você pode ver que isso depende de uma estatística. Quanto mais pessoas acreditam que o capeta existe, mais ele se torna objetivo para essas pessoas, né? E, obviamente, que as coisas vão sendo relativizadas desse jeito. Mas eu lembrei de uma vantagem que nós temos sobre teus alunos, que quando o Valdemar vem para cá dar aula, ele pega um final de semana inteiro, sexta de noite, sábado de manhã, sábado de tarde, e a turma, com o final de semana fazendo reflexões, me parece que fica mais rico do que se fosse uma tarde, né? Porque sai todo mundo delirando, querendo ler, querendo fazer a continuidade, sentindo como uma psicoterapia. Porque aí você dá aula um turno, não é isso? Não, tem vezes que eu dou 2, mas a gente normalmente aqui, até porque tem muitas turmas, é um professor de manhã, outro à tarde. E aí, no passado, era mais doido ainda, porque a gente dava aula domingo até meio-dia, né, Carlos? Exatamente. E agora, eu queria comentar também essa história da questão que você lembrou da sua mulher, eu lembro da minha, que ela se aprofunda no estudo do tarô, ela se aprofunda na mitologia iorubá, ela tem um domínio da cabala e trabalha tudo isso simbolicamente, mas os desavisados poderiam até pensar que ela joga tarô. Ela não joga tarô, ela não é oráculo, né? Agora, é muito importante, né, existir isso, porque eu já vi pessoas de outra linha terapêutica, freudianas, etc., dizer que a gente conta história para os pacientes e entendendo que essas histórias curam. Ora, a gente aprende o mapa da alma, toda essa trama de como nós funcionamos, estudando os mitos, mas esses mitos não é contado ao paciente. Já existe uma narrativa do paciente que a gente escuta como uma ficção, mas é uma ficção que para ele é uma verdade, e vamos prestando atenção como isso é processado e vai aparecer na alma. Eu peguei, Val, essa semana passada, e um conto de Machado de Assis, Um Sonho e Outro Sonho. Aí fiz uma gravação, deixei lá no canal do YouTube do IJBA, porque o Machado de Assis, final do século XIX, conta o sonho de uma forma tão perfeita que parece que aquela viúva de 25 anos, rica, que ele colocou ali, e é excelente para a gente poder ser didático no ensino do sonho, por exemplo. Aí eu aprecio bastante a literatura para nos ajudar na comunicação e a forma de colocar uma frase que possa produzir insight, né? E eu percebo que isso você já faz naturalmente. Quando você fala para uma pessoa, já fala metaforicamente, porque cresceu muito com isso. A Ermelinda, minha esposa, também, ela fala aí do tarô, não é contando historinha. É claro que ela vai falar para os que estão se dispondo a aprender para aplicar na terapia. Então, achei muito interessante você considerar isso aí das histórias que nós contamos, que é uma narrativa, e que, sim, eu falei dessa gravação porque ela serve para mostrar que aquela narrativa, como se fosse então feito pelo cérebro hemisfério esquerdo, enquanto que o direito não fala, mas traduz em experiências essas que vai colocar no lugar delas uma verdadeira trama de narrativa, um verdadeiro romance aí ficcional. Às vezes vem realmente muito surreal,
Mas, de alguma forma, por exemplo, ontem, um cliente me disse que estava com spray de álcool jogando no ET, tentando fazer o ET sumir. Então, essa realidade interna, traduzida pela psique, né? Colocando no lugar de cada emoção tua um objeto. E o mais interessante de tudo é que a linguagem do sonho obedece uma coisa que esses estudiosos da linguística cognitiva têm falado muito nisso, que é a metáfora conceitual. Então, uma mulher chegou para mim e disse que o marido dela ela sonhou assim, né? O marido dela ia entrando e um bocado de galinha dando em cima dele. Então, eu nem precisei falar alguma coisa, porque ela mesma deu risada, porque nessa nossa cultura, galinha dando em cima do marido é uma metáfora conceitual. Uhum. Se tivesse tratando alguém da Inglaterra, essas galinhas não iam parecer literais, Uhum. a galinha mesmo, né? Porque não é lá, não tem essa metáfora conceitual lá. Porque a gente fala já dizendo, ó, dezembro chegou, parecendo que é um tempo, não cabe mais nada em mim, como se fosse um container, e o sonho segue isso. E daí isso é muito importante, essa linguagem que eu vejo você usar na aula e que eu também procuro usar, que é a linguagem metafórica, que é a linguagem da psique. Né? E eu acho que esse é o grande desafio, né? Se nós tivéssemos uma quantidade maior de indivíduos treinados, né, para a linguagem simbólica, metafórica, não literal, para a compreensão de que o sim e o não são inseparáveis, a gente não teria talvez um mundo tão polarizado como está hoje e não estaria sendo, de alguma forma, ameaçado do jeito que nós estamos sendo ameaçados por um bando de lunático que está, né, nos levando para uma situação inimaginável, né? Imagina taxar livro e liberar arma, né? Importação de arma agora não paga imposto, até porque a gente está numa riqueza enorme aqui nesse país, podemos abrir mão dos impostos das armas, mas não podemos abrir mão do imposto de uma cadeira de roda, não podemos abrir mão do imposto de um livro, ou seja, é a coisa mais surreal do mundo. Mas o que está por trás disso? Isso está por trás do espírito da época. Este momento que nós estamos vivendo, onde se perdeu a dimensão simbólica. A própria religião, ao menos essa religião das massas, infelizmente, também tirou o indivíduo do metafórico e do simbólico. Elas viraram literais. Elas sim fazem aquilo que as pessoas equivocadamente acham que quem estuda tarô faz. Elas vendem magia, elas vendem superstição, elas vendem a vassoura ungida pelo óleo de Israel que o Edir Macedo ungiu por R$1.000 para poder eliminar o mal da tua casa. E, obviamente, depois você tem que queimar a vassoura, porque assim, o ano que vem, você vai comprar outra. Então, esse tipo de literalidade é que gerou esse momento que nós estamos vivendo, não só no Brasil, mas no Brasil isso é muito forte e perigoso. E é por isso que eu sempre fui um ativista político, um ativista religioso, no sentido de lutar pela autonomia do indivíduo, né, para a conexão do sagrado dentro dele, e dele compreender que política é servir a polis, servir a um entorno relacional, e não se acomodar diante das iniquidades que estão por aí, ou dessas situações equivocadas, tanto de religião quanto de política. E por isso que muitas vezes eu fui agredido por alguns alunos fanáticos que não entendem isso, né? Mas para mim isso é só seleção, né? Eu não entendo como um problema, é uma seleção, acontece, né? Não adianta, eu não vou conseguir mobilizar um indivíduo que está fanático, obcecado para alguma coisa dessa unilateral,
para ele relativizar. Talvez ele não tenha prontidão para isso. Mas não me importa que eu estou perdendo 1, 10 ou 20 alunos, eu não posso ficar calado, porque eu tenho a minha ética. E é isso que eu acho que é o mais importante do campo junguiano. É isso que o Jung nos dá quando ele fala da cosmovisão. É a necessidade de você confrontar a tua sombra para desenvolver empatia, alteridade e ética. E com a ética você não pode ficar calado diante de uma maluquice dessa e de outras tantas que estão por aí. Você tem que ser um ativista, sim. Não é? Não sei, ainda mais até porque... Deixa eu fazer uma provocação aí, Ivan. Você falou das antinomias, morte e vida se abraçam, né? Nós temos mais vida quanto mais morte, porque os animais no interior, a gente vê sangue nas mãos, no supermercado não vê esse sangue, mas essa questão da arma que está sendo utilizada tem outra simbolização que a gente pode raciocinar. Então, a provocação é a seguinte: se você sonhar com o Bolsonaro, como você entenderia a expressão emocional que está sendo colocada com essa imagem? Porque por trás da imagem do sonho tem a tonalidade afetiva. Bom, primeiro, Carlos, vamos deixar claro aqui. Se eu sonhar com o Bolsonaro, eu já não vou entender que é um sonho. Para mim, já vai ser um pesadelo. Mas, ok, pesadelo e sonho só muda o grau da coisa, né? Mas o pesadelo é muito mais assustador. Mas eu vou tentar entender o contexto desse Bolsonaro em mim, né? Ou seja, sonhar com ele é muito relativo. Que tipo de sonho? Que Bolsonaro é esse que eu sonhei? Né? E o que eu estou projetando nele? Porque o Jung deixa claro que todos os sonhos são expressões dos nossos complexos, né? E tem uma característica compensatória. Então, eu vou fazer uma análise crítica para tentar entender o que eu estou precisando compensar com esse Bolsonaro, que sou eu, porque não é o cara lá fora, é o meu Bolsonaro. E aí eu diria assim, Val, você está se relacionando de que forma com esse aspecto tão inferior da inteligência humana? Aí você vai ver a maneira que está fazendo essa relação. Mas então, né? E eu acho que talvez até uma das coisas, porque o sonho tem um caráter pedagógico também, né? Seria uma alternativa que o selfie está me dando para eu entender uma coisa tão abjeta como essa, para compreender o sentido disso e como sensibilizar, se é que é possível sensibilizar. Porque o Jung diz que tem um caso de neurose de caráter. E a neurose de caráter, o sujeito é mau. Ele é tirano mesmo, ele é mau. Né? E aí não tem muito o que fazer, a gente só tem que se proteger daquilo. Né? A questão não é ele, é porque que uma coisa dessa ganhou o espaço que ganhou diante de um conjunto de sincronismos, né? Que foram acontecendo com conivência de vários atores, né? Por omissão, por falta de seriedade, porque todo mundo achava, como aconteceu na época do Hitler. Aí ele é meio estranho, mas quando ele assumiu o poder, se ele assumir, ele não vai fazer. Vai fazer. Olha o que o Trump está fazendo agora nos Estados Unidos. Não quer largar. Não sei se você viu agora, ele pegou todo mundo que estava na fila do extermínio, né, da cadeira de morte, da pena capital. Tinha gente que estava 14, mandou executar um por dia até o fim do mandato dele. Não sei se você viu isso, Carlos. Ele quer ficar com mais... Vai ter mais de 60 pessoas que vão ser mortas agora até o fim do mandato dele, porque ele quer sair com essa marca também. Né? Então, assim, o que é isso? Aí, quando você vai ver quem são essas pessoas que estão sendo executadas, tem um monte de doente mental, tem gente que o julgamento foi duvidoso. Vão matar. Porque o Biden disse que ele é contra a pena de morte e que no âmbito federal, ele assumindo, ele vai acabar com isso. Então, ele resolveu mandar bala, mata todo mundo. Ou seja, 2021 que nós estamos entrando. Que mundo é esse, cara? Né? Como é que o Jung estaria lidando? É o novo Wotan mesmo?
Perguntar ao Ajax que transtorno de personalidade é esse, né? Se for fazer as categorizações da psiquiatria, né? Uhum. É impressionante. Eu não sabia desse acontecimento. Mas, quando eu fiz a brincadeira do sonho com o Bolsonaro, uma coisa Uhum. que os alunos já sabem, né? Você coloca... Você tem uma imagem que está encobrindo uma experiência emocional. E aí, claro, o Val falou que precisa do contexto, né? Porque eu já sonhei com o Bolsonaro. Não sei se eu discuti esse sonho com você, Não. mas ele estava numa condição de intimidade comigo, né? É como se eu tivesse que fazer uma boa aliança com o diabo, e aí eu não sabia como ver isso, né? Porque ele estava na minha estrutura substituindo alguma coisa difícil de lidar. Então, não é o fato de ver ele desse jeito que ele vai sair diabólico, né? Ele vai sair todo mansinho, na minha melhor intimidade, minha casa. E aí a gente vai trabalhar isso, esquecendo do Bolsonaro, e sim como eu que sonhei vejo essa pessoa, para poder entender que emoção eu coloquei com essa imagem. Porque não é fácil. A pessoa que não aprova os valores de um homem que tem como herói um torturador, sonhar com intimidade com ele. Uhum. Aí, se você fosse analisar agora, ia me expor muito, né? Uhum. Então, mas assim, obviamente é um convite para você entrar em contato com os aspectos mais primitivos que existem em você, em mim, né? Na realidade, é isso que é o convite que o Jung nos faz. Ninguém é absolutamente santo e nem absolutamente bom. Nós temos um aspecto sombrio que remonta à origem de toda a história da vida senciente, né? Da consciência aí, né? De toda a humanidade. E dentro dessa história, nós temos seres abomináveis, né? É óbvio que existe um ogro dentro de mim, é óbvio que existe um titã dentro de mim, um centauro dentro de mim, aqueles seres que só tinham um olho aqui, eu perdi o nome do ser, como é que chama aquilo lá? Não era o Unicórnio. Não, o unicórnio tem um chifre, mas o que estava lá no mito de Ulisses, que ele embriaga ele, cega ele. Mas então nós temos esses seres muito violentos, né, dentro de nós, porque toda essa mitologia, todas as quimeras, toda a hidra de Lerna, o leão de Nemeia, todos esses elementos fazem parte de nós, né? E é importante reconhecer que eles estão lá e que às vezes eles precisam ser usados, né? O E problema quando Votan é ativado, acontece aquilo do Carrefour, né? É uma verdadeira isso mesmo. fúria. A Regina lembrou aqui, obrigado, é o cíclope, né? Os cíclopes, né? É isso mesmo, né? O ciclo tem um olho só, agora o Então, unicórnio... eu falei um olho só aqui, que Ah, o pensei Ulisses, que você estava com chifre. não, o Ulisses cega ele, né? E aí acontece toda uma possibilidade dele fugir lá, né? Na Odisseia. É. Mas isso tudo faz parte de nós. E é importante saber que eles existem até para a gente impedir que eles ganhem autonomia. Mas às vezes, né, se aparece alguém que começa a invadir demais, e eu percebo que chegou o momento que eu tenho que estabelecer de fato um limite de proteção, eu tenho que pegar o cíclope que está dentro de mim e botar para fora, né? Eu tenho que botar o titã para fora, o golem para fora, não importa,
né? Isso tudo faz parte de mim também, né? Eu não tenho que ser 100% bom, eu tenho que ser integral, né? O problema é ficar identificado com aquilo, né? Senão, aí a coisa vai para um caminho torto, né? Porque o antídoto do conhecimento destrutivo Uhum. estaria no próprio conhecimento, né? Uhum. E o que fazer com isso? A compreensão simbólica, como você está falando. Agora eu te pergunto, a gente pode dizer que estamos com todos os deuses aqui na alma e com um universo que seria um único Deus que a gente procura fazer essa relação? Você concorda com essa frase? Eu não entendi o que você está falando. Estamos com todos os deuses dentro da nossa dinâmica psíquica e o único. E lá fora, como se fosse um monoteísmo, né? O universo, a totalidade. Não sei. Assim, a minha posição, né? Pô, você sabe que eu fiz mestrado em ciências da religião, doutorado em ciências da religião, passei por várias experiências, fui até lá na minha pesquisa ver, né, a atuação, que é fantástica do ponto de vista do teatro, um teatro a serviço do mercado, do Edir Macedo, mas o cara é brilhante, do ponto de vista do mercado, ele é brilhante. E manipulador total, cria rebaixamento de consciência, né? O embaçamento de levure mental que o Jung fala, né? Do Pierre Janet e tal, e depois faz o que quer com as pessoas. E eu cheguei à conclusão de que a grande maioria, infelizmente, das instituições religiosas perderam o sentido maior de levar o indivíduo para uma questão metafórica e ritualística, né? Uma das coisas que eu falo sempre para os meus clientes, Carlos, né, é assim: você sonhou com Bolsonaro, ou sonhou com um cíclope, ou você se vê querendo agir como um grande monstro, né? Eu acho que você tem que criar um espaço para deixar esse ser se manifestar. Então, eu digo assim: você tem que dar um altar para aquela divindade, um altar para aquela representação. A hora que você dá um altar e interage com aquilo, né, representa aquilo, pinta aquilo, escreve com aquilo, conversa com aquilo, você vai entender o sentido daquilo e se fortalecer. E se for o caso, se o Bolsonaro aparece na minha frente, eu mostro ele para ele. Né? Assim, comigo não. Pois Aqui, é. ó, eu tenho ele. Essa frase foi Siddhartha Ribeiro na Roda Viva que falou. Eu fiquei refletindo. Ele imaginou o mundo lá fora, Deus, o universo, e os deuses dentro. Aí vai depender de contextualização, mas isso que você falou, eu acredito que quando o pessoal foi tomado pelo Wotan, aliás, o Jung diz, né, que Wotan se transfigurou em Cristo e depois apareceu e expressou daquela forma. Então, se não fizer altar a esses deuses, então eles se vingam, aí vem a doença. Ou eles te tomam de assalto, né? Você atua. Então, agora na minha visão, né, e assim, hoje, eu acho que eu me considero um panenteísta, né? E o panenteísmo é mais, eu acho que é mais abrangente do que o panteísmo, né? Panteísmo. Eu não sou mais deísta, teísta, monoteísta. Para mim é um panenteísmo, que eu acho que seria a posição que o Jung tomaria se ele tivesse hoje diante dessa questão. Né? Por conta da frase dele, vocatum não vocatum, Deus aderit, ou seja, chamado ou não chamado, Deus está presente. Né? E o panenteísmo é aquela ideia de que tudo está em Deus. Né? Tudo está em Deus. Né? O panteísmo é diferente, porque tudo é Deus. Não. O panenteísmo não, tudo está em Deus. Agora, cada um vai se relacionar com isso à sua maneira. Né? E como Deus é a totalidade,
cabe também todo esse monte de titãs, de cíclopes, né, de seres absolutamente violentos, e você que vai ver por que você está se identificando, ou isso está te visitando mais do que aquilo. Como compor, como integrar, né, como equacionar isso tudo, né, como pegar esse Marte, né, Ares sanguinolento, violento, como o Hillman fala, e transforma ele em algo belo, né? Dá a ele alegorias belas, né? Aproxima ele de Afrodite para chegar na harmonia, né? Que é a coniúncio de Ares com Afrodite. É um processo de cada um. Todos nós temos a potencialidade de parir uma harmonia. Todos nós temos um aspecto Afrodite e Ares, ou não? Exatamente. O processo junguiano, o que me encanta cada vez que eu leio a obra dele, é pensar assim, porra, o cara estava lá no início do século XX, como é que ele sabe disso tudo? Que íamos desenvolver a neurociência, trazer provas para tudo isso que ele fala, e deixar as coisas de um jeito, porque se a gente for pensar bem, até o deus da internet, que é o Hermes, né? Porque, de alguma forma, tem essa comunicação entre o mundo inferior, o mundo das trevas e o mundo da luz, né? E é interessante que quando o paciente, às vezes, traz a narrativa dele e a gente vai olhar esse mundo das trevas que também o Hermes traz, tem outra coisa ali que ele está expressando. E parece que ele sente-se roubado, né? Na história que ele queria colocar, porque o que a gente está mostrando a ele, que a gente está vendo e ele não está vendo, é outra coisa. Lógico. E com isso, eu quero dizer como os arquétipos se entrelaçam nas suas histórias, porque o Hermes roubou o gado de Apolo. Então, tem esse tema do roubo envolvido. Ao mesmo tempo, ele faz Mercúrio, né? Toda essa comunicação que a gente pode explorar à vontade. Da mesma maneira que eu posso pegar uma pessoa que se sente imperfeito por isso, por aquilo, e faz as obras mais belas do mundo, ou faz as coisas mais perfeitas do mundo, e dizer, pô, tá aqui o Hefesto. Então, esse cara precisa casar com a beleza em si, e não a beleza do fazer. Então, vou imaginar Afrodite casando com ele. Então, as histórias, as Tanto tramas... é que o casamento de Hefesto com Afrodite foi um casamento infértil, né? Eles nem filhos tiveram, não é isso? Exatamente. Então, é muito bonito o pensamento junguiano, a forma como isso tudo vem se desenvolvendo, porque deixou campo para continuar a desenvolver, né? O que o Hillman faz, eu acho que é ampliar isso, né? Muito. E essa coisa, né, dessa linguagem metafórica, imaginal, né, que é o grande convite. Quando o Hillman diz, né, que o grande processo da análise é você fazer a cura da capacidade imaginativa, né, eu acho que esse é o grande barato da coisa. É fazer o indivíduo ir para o mundo imaginal. E no mundo imaginal ele pode, né, se projetar em todas as coisas para poder até ressignificar padrões que estão deixando ele interditado, né? O problema é que às vezes, e você sabe muito bem disso, né? Acompanhando clientes há tantos anos, tem alguns padrões tão profundamente marcados, né, entranhados na dinâmica psíquica do indivíduo, que é difícil, e ele inconscientemente protege aquele padrão. Ou seja, aquele complexo, de alguma maneira, é protegido, né? E tudo passa
pelo viés daquele complexo. E o Jung nos ensina que o complexo é que determina aquilo que eu vou dar atenção. E eu vou dar atenção para aquilo que vai agradar ao complexo. Então, se eu estou preso, por exemplo, num complexo de abandono ou de inferioridade, parece que eu passo a dar atenção a tudo aquilo que valide o complexo de abandono, de inferioridade. E aí... Aí você vai botar a terra plana no centro. Então, aí aquela atenção vai validar o complexo, que vai aumentar o afeto, que vai desencadear mais emoção e que vai fazer eu dar mais atenção para aquilo. E chega uma hora eu entro em total colapso, né? Ou seja, se eu tiver tomado por um negócio desse aqui, né, eu começo a olhar só as pessoas que põem carinha feia ou as pessoas que discordam do que eu estou falando e perco todo o meu caminho, porque eu estou mais preocupado com essa coisa do que com a ideia que eu estou passando. Né? Óbvio que eu sei que é humanamente impossível, tem mais de 110 pessoas aqui assistindo agora, um monte de mensagens, tá? Uma outra coisa você pega, mas não dá, né? Mas se eu estou tomado, por exemplo, por um complexo de abandono ou de inferioridade, é incrível, eu vou pegar exatamente aquilo que vai ativar, e aí não tem mais saída, eu vou estar preso nisso. Né? E aí você vê, né? Anos e anos de terapia, e o indivíduo não se livra daquilo. Porque o complexo dele é o que dá sentido da vida. Só que o Jung tem um trecho dele que eu acho genial, que ele diz assim, às vezes, aquele complexo, né, ele trata como se fosse uma divindade. No fundo, é o sagrado dele. E se ele não encontrar, olha a palavra, Carlos, a profundidade, se ele não encontrar nada mais sagrado para entrar no lugar daquele complexo, é melhor que aquele complexo fique ainda dominando a vida dele por muito tempo. A Clarice Lispector, Val, tem uma frase que ela diz assim, cuidado quando você for demolir aquilo que você acha ruim em você, porque pode ser a viga que sustenta toda a sua casa. É isso mesmo. Enquanto você não encontrar uma viga substituta, mais interessante, mais adequada, mais saudável. Que ou seja, um outro sagrado, né? Um sagrado mais integral, né? É um desafio mesmo, né? Mas então, fala. O Hillman ainda tem outra coisa interessante nesse tema da análise do sonho, né? É claro que o terapeuta está ali reimaginando, mas como a sintaxe do sonho não segue a sintaxe da consciência, então ele pode mexer com a forma de narrativa do sonho sem respeitar os parágrafos, inverter a história, essa coisa toda, e termina saindo uma coisa muito interessante quando você pega, por exemplo, o tema de um sonho, conecta com o do outro para falar de uma coisa só. Uhum. Eu achei que ele complementa muito o Jung, ele não está contrariando. Não. Né? É isso mesmo. Pois é, muita gente fez pergunta, a gente, por causa do horário, não pôde responder a todos. Não respondeu a quase ninguém. Mas então, Carlos, eu queria que você me desse uma panorama, porque no fundo eu achei genial a nossa conversa. Estou feliz pra caramba. Por mim, daria para a gente fazer mais umas 4, 5, 6 dessa daqui, pegando outros temas e contando nossas histórias, porque a minha ideia inicial era falar um pouco da nossa história, dos nossos caminhos e do nosso desafio como coordenadores de cursos de campo junguiano, arte-terapia, psicossomática, psicologia junguiana, né? E o quanto que isso está agora tendo que lidar com uma nova realidade que está surgindo, né? Tanto desses cursos rasos que estão sendo oferecidos aí, né? Quanto dessa ainda resistência da academia diante do campo junguiano. E eu não sei se a gente conseguiu percorrer, né? Eu queria que você fizesse uma panorâmica mesmo do nosso diálogo aqui, já para ir para um fechamento, né?
E o que você achou da experiência? Eu acho que é legal. Eu posso falar de uma sensação que eu tive. Nós ensinamos procurando o desenvolvimento dos nossos alunos, estimulando, e você, com o IGEP, parece procurar o desenvolvimento da nossa cultura, da humanidade. Então, fica uma coisa muito abrangente com todos esses processos de lives tão instrutiva, porque, assim, dando um panorama aqui, as coisas foram por si mesmo, se escolhendo o que vai sair, o que não vai, porque nós não conversamos antes, e, de repente, teve esse formato que cada um dessas pessoas pode fazer uma reflexão, né? O grande problema da cultura atual é o estímulo e resposta, e a reflexão que a gente precisa fazer. E você contribui muito para o desenvolvimento das reflexões e para uma sociedade melhor. Eu acho que nós, Agora né? fale você suas. Eu acho que nós, né? Na minha visão, o que movimenta você é a mesma coisa que movimenta eu, né? No fundo, nós estamos bebendo da mesma fonte, né? Da mesma fonte junguiana e da mesma fonte da alma, né? A gente abriu mão, né, da fantasia de ser perfeito, né? Eu acho que isso foi uma grande libertação, né? Eu não preciso ser perfeito, eu não preciso ser o melhor, né? Eu sou inteiro, né? E eu acho assim, o Carlos é um indivíduo que ele é diferente de mim, porque ele tem uma introversão, né? E eu tenho mais uma extroversão, mas o Carlos, quando ele vai para a experiência, ele se solta também, e aí ele fica um homem extremamente brilhante e criativo. E muito abrangente. E aí ele contribui demais, né? E eu acho que é isso que é o que a gente faz o tempo todo. A gente, quando vai para a experiência, a gente se entrega plenamente para a experiência. Mesmo indo com um certo desconforto, acho que hoje cada vez menos, né? Por tanto tempo que a gente está nisso, mas quando a gente vai, né, Carlos? E aí a alma vai levando, e eu acho genial. As últimas vezes que eu tive essas experiências, o meu caminho é esse, eu não tenho um roteiro. A gente não tem que colocar leito de Procusto aí, eu acho que não sei que contexto, mas eu vi a Ermelinda falar de leito de Procusto, e é isso mesmo, a gente tem que ir, né? E o self vai escolhendo os temas. E esses temas, eles estão aí, né? No espírito da época, eles estão invadindo tanto a mim quanto a você e a humanidade como um todo, né? E fingir que isso não existe é ridículo, né? A gente tem que tocar nisso, você não acha? Se sairmos do presente, estamos na transcendência. Cada pessoa aí que lidar com seus símbolos também está fazendo essa coisa de Hermes, de relacionar o inconsciente com a consciência. Então, é muito bonito quando você faz essas considerações e deixa uma população aí que esperamos que se multiplique para que tenhamos mais amadurecimento e, no futuro, um governante melhor. É isso aí. Bom, ano que vem começa turmas novas, né, de psicologia junguiana, psicossomática, arteterapia, lá no Instituto Junguiano da Bahia. Eu sei que está com as inscrições abertas, né? No IGEP também começa, acho que no Instituto Junguiano, não sei se é março ou abril, no IGEP vai ser só em maio, a gente vai dar um tempo maior, mas se for outra data, me fala aí, Carlos. Mas eu acho que é isso. E quanto mais o pessoal... em março que nós iniciamos. Legal. Quanto mais o pessoal divulgar essas lives, esses nossos espaços, o site do JBA, que tem sempre artigo bom, o site do IGEP, que esta semana nós colocamos 6 artigos excelentes, maravilhosos, com temas muito contemporâneos, ou seja,
é uma riqueza enorme. E isso é uma gratificação, porque quem está escrevendo agora são os analistas de informação, são o pessoal que vai me substituir daqui a uns anos, porque eu não quero mais continuar viajando, dando aula, eu quero ficar vendo esse povo dar aula e ficar curtindo, né? Esse desdobramento dessa jornada de tantos anos, né? Desses 30 anos que o Carlos, estamos aí propagando o campo junguiano. O IGEP passa de 5 mil ex-alunos, acho que o Instituto Junguiano da Bahia deve passar de uns 700, 800 alunos, se eu estou, né, fazendo uma conta grosseira. Basicamente, todo mundo que se diz junguiano da Bahia passou pelo Carlos de um jeito ou do outro. É raro aquele que não passou, né? Então, desconsiderar isso é um absurdo, na minha visão, né? Tem que seguir, tem que ir adiante, né? É isso aí, Carlos. Muito obrigado pela presença, pela alma. Muito obrigado a você. E obrigado à audiência aí. Tá. Valeu.